pressão para cima do técnico Tite vem crescendo, vem aumentando, mesmo com muitas ausências da equipe por causa de contusões, a torcida vem criticando mais e mais o treinador. Apertou. Uma derrota simbólica com uma atuação abaixo da média, jogou os holofotes de novo em cima de Tite. O respiro da data FIFA é bem-vindo para o técnico sacudir a poeira. Mas a cobrança é para mostrar mais, tanto em resultados quanto em nível de jogo. Tite indicou de novo o Flamengo em busca do equilíbrio. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E dentro desses aspectos também equilibrá-la, de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea. Mas ela teve o cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Thales, teve a condição de fazer o gol. Vão ser 10 dias de intervalo até o próximo jogo, no dia 12, contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Os 3 primeiros são de folga geral para o elenco, descanso de corpo e mente. A partir de quinta, retomada de atividades no Ninho do Urubu. Pedro e Gerson já estão com a seleção brasileira, mas a tentativa é recuperar todos que estão no estaleiro. A lista é enorme. Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira, Varela, Michael, Gabigol. Além disso, tempo de adaptação para os novos reforços. Alcaraz, que já estreou, foi expulso contra o Corinthians, Alexandro e Plata. Todos vão ser apresentados oficialmente durante a data FIFA. O trabalho é para o Flamengo voltar inteiro, equilibrado entre ataque e defesa, pronto para as 3 frentes. Cabeça no lugar, corpo são. E quem sabe assim aliviar a pressão sobre Tite. É isso, a gente falou dos próximos 10 dias que o Flamengo vai ter para trabalhar. Vamos falar dos últimos 10 jogos disputados, olhando para trás, então. Foram 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Quer dizer, nesse período, o Flamengo até avançou na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. Inclusive, na Copa do Brasil já está em vantagem contra o Bahia. Ganhou em Salvador, mas o retrato dos 10 jogos não é nada bom. 43% de aproveitamento. Teve mais gol sofrido do que marcado. 10 gols feitos, 11 sofridos. Bom, e depois fazia essa jogada lateral, que fazia essa fumaça do time do Corinthians, jogou muito essa responsabilidade em cima do Wesley. Em alguns jogos ele conseguia fazer, outros não. E agora o Thales Magno vem, para mim, foi a maior contratação que o Corinthians fez. Uma contratação pontual, e eu concordo muito com o Caio. Chega dos Estados Unidos, chega solto, sem responsabilidade. E quando chega na atmosfera de um clube como o Corinthians, o cara começa a render. E ele está rendendo muito. Em relação ao Flamengo, alguma preocupação com o resultado? Porque o Flamengo vinha de uma sequência muito pesada de jogos, né? O Corinthians vem também, mas o Corinthians não jogou com o time todo titular em Caxias, né? O Flamengo ele tem que colocar todo mundo porque ele já está tão baleado com as lesões musculares. Só contra o Bahia na Fonte Nova ele perdeu o De La Cruz e o Michael com lesões musculares. Já né? tinha perdido o Vim, né? Rascaeta, sim, Cebolinha, Pedro e Gabriel. Então eram muitos desfalques e uma sequência pesada, né, de decisões de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Um jogo não tão competitivo do Flamengo, ali com o Léo Ortiz tendo que jogar de volante, que é um cara que tem muita classe, tem muita elegância para jogar, ele sabe jogar naquela posição, mas é um cara que tem pouca caça, né? Ele não é um caçador para jogar de volante, então por isso, na minha opinião, o Garro teve liberdade para jogar. Você acha que é um jogo para acender algum tipo de alerta no Flamengo, ou é aquele jogo que fala assim, ufa, acabou essa sequência maluca, vamos tentar recuperar todo mundo, vamos tentar nesses 12 dias treinar e fazer com que todo mundo que está ou parte dessa rapaziada que está lesionada ficar pronta para a próxima sequência pesada? A melhor notícia que o Flamengo podia ter é essa janela, essa pausa no campeonato. Porque a questão não é técnica, a questão não é tática, a questão é um time talentosíssimo que começou a ter uma lesão atrás da outra e o cansaço chegou.
Então eu acho que não é nenhuma questão de ajuste ou de treinamento, é descanso. Né? O Lucha falava muito, né, do pijama treino. É isso, deixa os caras descansarem, musculação, recupera a musculatura, poupa e volta depois de 10 dias, aí numa outra condição física para enfrentar. E até uma reta folga final. mesmo pra rapaziada, né? Uns 2, 3 dias pra rapaziada desligar um pouco, né? Não é só a rapaziada do Flamengo, não. Todo Geral, mundo. né? Todo mundo Geral, sabe. pra dar uma ficar um pouco em casa com 2, a família. 3 dias né? para espairecer, É isso. sair com a família, viajar, ficar em casa sem fazer nada, né? Caio, mas assim, eu acho que a gente tá falando de vários times que estão passando pelo mesmo processo de jogos em sequência, campeonatos. Mas a gente olha o time do Flamengo que entrou ontem no campo. Eu acho que esse último mês de agosto, que acabou agora, eu acho que com raras exceções o Flamengo performou bem. Sim. Da parte coletiva, técnica, porque o que você espera do Flamengo com tudo isso que a gente está falando? O técnico é o Tite, a quantidade de ótimos jogadores, eu acho que tem que jogar um pouquinho melhor também. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Mas a gente também não pode deixar de pontuar os isso. problemas que estão É acontecendo. isso. Eu né? acho que todos sofrem. Eu acho que a cobrança do Flamengo sempre vai ser maior, porque é o elenco mais completo assim, em termos de jogadores. É o técnico que a gente sabe que é o melhor técnico que a gente tem aqui. Então acho que o crivo e a cobrança sempre é um pouquinho a mais, porque é o Flamengo, né, cara? Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas dá pra jogar um pouquinho melhor. Eu concordo também com o Dodô, concordo com o Caio também, o Roger, mas eu acho que o Flamengo poderia nesse jogo dar um pouquinho mais, né? Sim. A gente foi jogador, a gente sabe, é o último jogo, o Tite poderia falar, ó, gente, é o último jogo, a gente vai dar o descanso, que o Caio falou, até pra ficar em casa sem fazer nada. Eu acho que você foi muito bem, você perguntou pro Dodô, foi o time, ganhou o time que quis mais, o Corinthians quis mais. Né? Então acho que o Flamengo, esse jogo, perdeu uma oportunidade de querer mais e finalizar essa última rodada agora, antes do descanso, com um desempenho melhor. Eu acho que o Flamengo foi muito abaixo nesse jogo. Não é um time, para mim, do que o Flamengo jogou, não é um time, para mim, que está brigando para ser campeão. Não pode desempenhar o futebol que desempenhou agora contra o Corinthians. Para mim, foi muito abaixo do Flamengo. Aí pode ser o cansaço, pode ser mais... Porque o jogo, a responsabilidade era maior do Flamengo, né? O Flamengo buscando ali encostar com jogos a menos no líder, no Botafogo, e o Corinthians em zona de rebaixamento. Então são pontos, esquece o tamanho das equipes, né? Exatamente. A gente está analisando aqui diferença de tabela e a produção das duas equipes no Campeonato Brasileiro. É um time de ponta de tabela contra um time que está na zona de rebaixamento. Era uma responsabilidade do Flamengo conquistar esses 3 pontos. Mas não foi o que aconteceu. A gente tem a janela do Flamengo, porque o Flamengo estreou ontem o Alcaraz. É bom, hein? Que pra mim É foi bom, hein? muito... Dá uma resposta E a primeira positiva. jogada dele? A primeira jogada é avião. Ele entrou em campo e foi contratar o Messi, cara. Caio, o Hugo Não, foi mas- muito bem. O Hugo foi muito Foi bem. muito bem. Porque ele ia fazer o gol, cara. E assim, a dinâmica de jogo dele é Isso que eu ia impressionante. falar, mas ele no jogo ele deu uma dinâmica muito Roger, interessante. ele é pro muito Flamengo. diferente, ele é muito dinâmico e assim, domina a bola e joga pra frente. Sim. Domina a bola e joga Força pra o frente. passe toda hora, né? Cara, assim, é claro que calma, assim, a contratação mais cara aí do Flamengo, mas assim, potencial que você vê no jogo, Conhecia cara, gostei também, eu pra gostei. caramba. Eu gostei. Óbvio, Gostei tem muito muito. torcedor. Mas já foi expulso, não sei o quê. Calma, Não. a gente tá analisando o que ele fez em 45 Sim. minutos. Também fiquei impressionado no que Gostei ele pode bastante. apresentar. Né? É Ele isso. força o jogo, não tem passezinho pro lado, só não pra frente. tem gira pra trás e busca o zagueiro, é frente. É isso. E outra coisa, ele dá e arranca pra dentro da área, né? A Jogador jogada moderno, viu? essa jogada que a gente tá Exatamente. falando, o Pedro, ele dá no Pedro a bola, o Pedro dá um tapa bonito também, ele já chega na cara do gol. Cara, todo mundo falou, que é esse cara aí? Vamos ver. Mais um bom jogador que parece. Sim. Lembrando que o Alexandro e o Plata chegaram também, mas não puderam estrear. Vai depois dessa parada aí para data FIFA, eles vão estar à disposição. E o Michael. Pro Flamengo, é uma janela Mais discreta. discreta, mas são 4 jogadores também de alto nível, Eu né? acho pontual. Pontual, Eu né? gosto muito do Michael. E a saída do chegada Vitor Hugo, Michael. que era um jogador que estava sem oportunidade Eu no gosto time. muito da chegada do Michael, um jogador que já jogou no clube, né? Tem essa... já vem com a grana lá de fora, né? Tá tranquilo, não tá precisando mostrar nada, então já vem com essa tranquilidade. E um grande jogador, um cara que vai para um para um direto, um jogador... Eu gosto muito do Michael, eu acho que foi uma baita contratação. Até pela lesão do Cebolinha, né? Você ficou só com o Luiz Araújo ali por aquele setor.
O Michel joga dos dois lados, né? Mas esse jogador com essas características que você falou. Também gosto muito. E o Alexandre vai te entregar uma força defensiva que eu acho que em alguns momentos o Ayrton Lucas deixa um pouquinho a desejar. Ele é muito forte no apoio, mas essa... É o que o Vinha entregava e o Vinha não joga mais a temporada. Esse cruzamento lateral, as costas dele, o Flamengo tem tomado muito gol por ali.